Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bem-vindos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vocês por todo este ano que nós estivemos juntos, pela participação de vocês durante os nossos estudos. Participamos juntos, aprendemos juntos e aprenderemos muito mais ainda neste ano de 2025 que vai entrar. Que vocês tenham muita vontade de estudar, porque a necessidade de que nós conheçamos de fato a palavra de Deus é muito grande, meus amados. Hoje nós já sabemos que o Natal se passou, espero que todos tenham passado ele de uma maneira muito gostosa, ao lado dos familiares, com muita harmonia, muita paz, com a graça de Deus presente e permanente na vida de cada um de vocês. E logo mais nós teremos aí o ano novo para comemorarmos, né? E eu desejo a todos muita prosperidade, tanto espiritual como material também. Nós aprendemos muito, meus amados, neste mês e hoje nós estaremos encerrando essa nossa aula. Esse nosso trimestre, né? E a aula de hoje, o encerramento dela será sobre as promessas de Deus. Elas são infalíveis? Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação para nós que somos cristãos. Mas o que acontece é que muitas pessoas, meus amados, muitas pessoas, elas têm dúvidas disso, eles falam, pô, mas e as promessas que não se cumpriram? Então existem muitas dúvidas na cabeça dessas pessoas, mas eu preciso deixar isso muito claro para vocês. Existem promessas que foram feitas para o futuro, algumas promessas se cumpriram em parte, e é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa última aula deste trimestre. E nós vamos falar sobre isso, sobre as promessas de Deus. Amados, como todos nós sabemos, o ser humano ele faz muitas promessas, mas ele nem sempre pode cumprir essas promessas, porque a nossa condição natural, nós por sermos seres humanos, por sermos criação, nós somos falhos, nós somos limitados, nós temos de fato muitas fraquezas humanas e uma delas é esta. Já Deus, meus amados, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Nós já sabemos disso também. Ou seja, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares e ele sabe de todas as coisas. Que maravilha, não é verdade? E é através dessa sua natureza que os seus atributos eles são manifestos e que as suas promessas, meus amados, elas são fundamentadas nisso tudo que nós aprendemos e que eu acabei de falar para vocês neste momento. E nesta última lição, nós estaremos estudando a respeito disso, a respeito da infalibilidade de todas essas promessas. Promessas essas que serão cumpridas em sua totalidade, sem dúvida nenhuma. Porque Deus ele não pode violar a sua própria natureza. E sendo assim, meus amados, ele é revelado a todos nós como um Deus zeloso, né? Como um Deus verdadeiro, como um Deus fiel, fiel inclusive a ele mesmo, meus amados. O nosso Deus, ele não falha, meus amados, em hipótese alguma. Havendo uma promessa, de fato haverá o cumprimento desta promessa. Nós precisamos nos conscientizar de que as promessas de Deus sempre têm um propósito. Ok? Sempre tem um propósito. E com isso ela tem um tempo certo para acontecer. Simples. O ser humano, nós como seres humanos, né, o ser humano de um modo geral, ele tem pressa. Ele tem pressa. O ser humano tem pressa, ele quer para agora, para ontem, para, sabe, um desespero para ter as coisas no momento dele. Mas não é assim. Deus ele tem a eternidade. E esta eternidade de Deus ela está posta diante de nós, meus amados. Nós precisamos aprender a viver esta eternidade desde hoje. Nós precisamos entender esta eternidade de Deus desde agora e aprender a usufruir dela. Não somente hoje, a partir de hoje, mas para toda a eternidade. A partir de hoje para a eternidade, meus amados.
A partir do momento que nós já estamos e nos colocamos aos pés de Cristo e entendemos verdadeiramente a eternidade que Ele nos prepara e nos oferece, nós já estamos vivendo dessa eternidade e vamos passar a vivê-la também no sentido espiritual posteriormente. Entendam o que eu quero dizer no sentido espiritual é após o arrebatamento, né? Não estou dizendo porque hoje nós sentimos ela também no sentido espiritual. Então, unjam os seus ouvidos, porque às vezes a gente fala alguma coisa que não vai dar uma impressão de que está errada, mas não está errada. É exatamente isso que nós queremos falar. O texto sugerido para a nossa aula de hoje, ela está em Salmos 102, de 25 a 27, e também em 2 Pedro 3, de 8 a 13, meus irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que a imutabilidade é um outro atributo exclusivo de Deus. Deus é imutável, ao lado da onisciência, ao lado da onipotência, ao lado da onipresença. Então, meus amados, e isso tudo deixa claro que ele é imutável. Ele também é infalível. Deus também ele não falha em hipótese alguma, ou seja, nenhuma das suas promessas podem falhar. Ocorre que, como nós já mencionamos em outras aulas que nós já tivemos neste trimestre, o Senhor Jesus ele é justo e santo, e nós não podemos jamais nos esquecer que é necessário da nossa parte, meus irmãos, a obediência. É necessária a obediência para que nós possamos usufruir de todas essas bênçãos. Nós já vimos isso nas aulas que nós já tivemos. E isso tanto nas promessas incondicionais como nas condicionais. Vocês se lembram das nossas aulas? As incondicionais, nós passaremos por ela, mas poderemos não vivê-la da maneira como Ele nos permite e nos oferece. E as condicionais, há necessidade de uma ação humana para que nós possamos vivê-las. É desta maneira. Com isso, fica muito claro que pela sua justiça, meus amados, Ele poderá abençoar pessoas que têm, ele não poderá abençoar pessoas que têm a vida fora do contexto dos seus ensinos. Nós precisamos estar de acordo com aquilo que ele prega daqui, de acordo com aquilo que ele nos apresenta, de acordo com aquilo que os seus discípulos nos trazem. Inclusive, meus amados, a própria Bíblia diz que Jesus ele aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. Se Jesus aprendeu a obediência no que padeceu, imagine nós temos que obedecê-lo sim. Fica muito claro, meus amados, que para nós vivermos e para nós gozarmos dessas promessas divinas, nós devemos aprender esta obediência de uma forma voluntária, de uma forma sincera, de uma forma amorosa. Nós precisamos viver e aprender verdadeiramente a obedecer a Deus e a sua palavra. Mas vamos lá, vamos ao nosso primeiro assunto aqui, que fala sobre a infalibilidade de Deus. E este atributo, meus irmãos, está diretamente ligado ao fato de que ele não muda. Imutabilidade, não muda, ou seja, há também o outro atributo incomunicável dele, que é além da imutabilidade, a infalibilidade, a imutabilidade. Então, ele não muda, meus amados, e ele não falha. Então, ele nunca falhou e jamais falhará. Entenda isso. Entenda isso. Ele tem vários atributos incomunicáveis, são coisas que nós não conseguimos viver, ou seja, a imutabilidade, nós mudamos continuamente. Outra é a infalibilidade, nós somos falhos, acabamos de falar sobre isso. Isso são atributos imutáveis de Deus. Como nós vemos lá em Mateus 24, 35, a palavra de Deus ela diz o quê? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, amados, não há como dissociar o Deus da palavra de Deus. É simples, não tem como separar uma coisa da outra, porque elas são infalíveis, elas são imutáveis. Nós vemos isso claramente em 1 Crônicas 16, 15, Salmos 105, no versículo 8, 1 Pedro 1, 24, 25. Amados,
Quando você ouvir no púlpito, feche a sua Bíblia, fuja que é laço. Fuja que é laço, porque a pregação pode sim e deve ser confrontada com a palavra de Deus sempre. Ou seja, quem tem compromisso com Deus, tem, meus amados, compromisso com a sua palavra. E como nós estudamos neste trimestre, as promessas de Deus valem tanto para Israel como para a sua igreja. Em Salmo 102, versículo 25 a 27, que é o ponto de partida do nosso estudo de hoje, nós vemos a imutabilidade de Deus em contraste com a mutabilidade da criação. Então existe esse contraste. Salmo 102, versículo de 25 a 27, fala que desde a antiguidade estabeleceste a fundação da terra. E os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão. Tudo o que ele fez ali perecerá, mas tu permanecerás, é o que diz a palavra de Deus. Sim, eles envelhecerão como um vestido, com uma roupa, os mudarás, e eles ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. É simples, meus amados, a palavra de Deus ela é muito clara. Basta nós lermos e entendermos o que está escrito para que nós possamos captar a mensagem que ele nos passa e viver essa mensagem. Né? Na outra passagem que nós estudamos, meus amados, na outra passagem estudada, nós vemos também a infalibilidade das promessas de Deus. Está lá em 2 Pedro, como está escrito na revista, 3, de 8 a 13. O apóstolo ali aborda todos os eventos escatológicos a partir do arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender isso. Como se acontecessem em um mesmo momento, no mesmo dia. E aqui cabe até um estudo apologético, que nós não faremos. No semestre que vem nós teremos muitos estudos apologéticos. Hoje eu não quero entrar nesse mérito, senão ficaria um tanto quanto longa essa nossa aula aqui. Então nós não faremos esses estudos apologéticos aqui por não ser o motivo da nossa aula, vamos dizer assim, meus amados. Mas entenda que se tivéssemos apenas esta passagem, é isso que vocês vão ter que entender na apologia. Se nós tivéssemos apenas esta passagem como referência, ela daria a impressão que tudo aconteceria naquele mesmo momento. Pedro ali naquele momento, ele não se preocupa em trazer uma ordem cronológica das coisas, ele simplesmente noteia tudo na frase: o Senhor não retarda a sua promessa. Ou seja, o que nós precisamos entender então, sem entrar em apologética, mas já mostrando para os irmãos, é que o dito por ele não se refere a um período de 24 horas, mas sim ao período escatológico a partir do arrebatamento, que é o período de juízo e bênçãos, já que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Isso está lá no versículo 8. Na verdade, então é desta maneira. Portanto, quando se fala do dia do Senhor, nós precisamos entender através do ponto de vista escatológico que este dia é um período, conforme nós vemos lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3 também, que esse período se inicia com o arrebatamento da igreja e tem um sentido muito amplo, porque abrange os julgamentos do povo de Israel e dos gentios também, bem como a restauração israelita como nação. Neste período se cumprirão várias profecias, meus amados, aquelas profecias veterotestamentárias, como nós podemos observar tanto no versículo 15 do texto, entre ela, como também lá em Joel 1,15, Joel 2, de 11 a 31, 3, de 14 a 18, Amós 5, 18 a 20, Isaías 2, 12, além de muitos outros textos, Ezequiel, Zacarias, Safonias. Não adianta eu passar muitos textos para os irmãos aí, mas é que com esses textos eu quero mostrar que está fundamentada a nossa aula neles, né? Já no Novo Testamento, nós temos lá em Atos 2,20, meus amados irmãos,
Pedro falando sobre os sinais cósmicos do período tribulacional. Quando nós falamos sinais cósmicos, as pessoas às vezes se assustam, né? Mas é que lá ele diz que o sol se escurecerá, é coisa bem simples, né? Então ele atrela tudo isso ao dia do Senhor, que também ocorre lá em Mateus 24:15. É muito extenso o estudo a respeito dessas coisas. A apologética, o estudo apologético de tudo isso é muito extenso, meus amados. Mas aqui eu só estou querendo falar para vocês da infalibilidade da palavra de Deus. Ela é infalível, as promessas de Deus não falharão em hipótese alguma. E como nós também já percebemos, não ser o dia do Senhor um período de 24 horas, percebemos e eu falei, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 2 ao 9, que também se refere ali à ira futura, é uma abordagem específica, meus irmãos, do período tribulacional. Mas lembre-se que aquele que ouve e cumpre a palavra de Deus não vai entrar em julgamento. Nós não passaremos por esse período de tribulação. Mas lembre-se que aquele que se refere, como é que eu vou dizer para vocês, meus amados? Ela se refere, nesse caso aqui, a um período de tribulação e não sobre o juízo final. Nós precisamos entender isso, não é sobre o juízo final, ok? E ainda no contexto de Pedro, isso para nós podermos já entrar nas explicações depois, ainda no contexto de Pedro, ele afirma que o Senhor, ele não vai retardar a sua promessa. E ele se refere assim à era da igreja, ou o dia da graça, no qual Deus tem sido muito paciente, Deus tem sido muito misericordioso, meus amados, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então, ele quer que todo mundo tenha arrependimento, meus irmãos. O que nós precisamos entender é que o ser humano, às vezes, ele quer apressar a vinda de Cristo, ele quer apressar o arrebatamento, e nós não podemos, não temos condições, capacidade nenhuma para isso. Deus, quando ele se refere a isso, ele está sendo longânimo, é o que eu disse, ele está sendo paciente, ele está sendo misericordioso, ele está dando todas as oportunidades possíveis para que alguns não se percam, mas que todos tenham ali o arrependimento. É desta maneira, meus amados, com o fim desta era, ou seja, o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Coríntios 15, 50 a 55, acabarão ali as chances. Aí já se entra no período tribulacional. Então ele está sendo paciente e misericordioso e dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam e estejam aos seus pés. O dia do Senhor, meus amados, será, como dito por ele, inaugurado de modo repentino. E Pedro, meus amados, sem se preocupar com a sequência cronológica, ele vai logo para a destruição do universo. Ele já parte para a destruição do universo que ocorrerá somente ali após o trono branco, ou seja, no juízo final. Então, é o que eu quero que vocês entendam. Ele falou como se tudo estivesse acontecendo ou fosse acontecer em um dia, mas não. Existe um período que se passa, existe um tempo que passará até... Nós passaremos por cada momento, existe um tempo, não é como se fosse em um dia só. E é com isso que muitas pessoas contestam a falibilidade ou infalibilidade de Deus. Falam, mas ele prometeu e não cumpriu. Israel não está na terra prometida, entre outras coisas, meus amados. Mas nós vamos chegar lá. Mas é complicado, as pessoas vêm para cima para tentar forçar a gente a nos distanciarmos de Deus, colocando dúvidas nas nossas cabeças. E nós precisamos entender que não é desta maneira. Por isso que eu falei de um estudo apologético. Por isso que eu falei sobre estudo apologético. Nós não estamos fazendo hoje, vamos fazer no próximo trimestre. Mas entendam, nós precisamos prestar muita atenção nas leituras, precisamos aprender de verdade. Eles vão contestar. Ué, mas se Deus é infalível, por que isso ainda não aconteceu? Por que aquilo ainda não aconteceu? Por que aquilo não vai acontecer? Vejam, meus amados, o que ele diz, né?
no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há queimarão. Apocalipse 20, 11 e 21, 1. Então são períodos pelos quais nós passaremos e as pessoas vêm e nos atacam, colocando dúvidas nas nossas cabeças ou tentando colocar essas dúvidas, meus amados. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós não podemos, sequer nós conseguiríamos apressar o arrebatamento da igreja. É um evento, esse é um evento desencadeador do dia do Senhor. Isso é o que vai desencadear as coisas, porque o que João salienta ali é que diante da infalibilidade da promessa de Deus quanto ao futuro, nós devemos nos apressar. Nós devemos nos apressar, nos preparando em contínua santificação. Eu acho que está ficando mais claro falar assim para os irmãos, né? Para a chegada do dia de Deus. Amados, nós precisamos ter o compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar em contínua santificação para o arrebatamento. E os eventos, muitos dos eventos que são preditos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ainda haverão de se cumprir, meus amados. Haverão de se cumprir. Ok? Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar em santificação para a chegada de Deus. Amados, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Eu já falei isso umas 3 vezes para os irmãos e repito, nós precisamos esperar o cumprimento de tudo o que ele prometeu. Está lá em Apocalipse 21, 1, Apocalipse 22, 5. Ou seja, o novo céu, onde habita a justiça e a glória de Deus. Isto virá, isto acontecerá. A pergunta que eles fazem muito também é assim, cadê o Cristo que disse que ia voltar? E aí, nós cristãos que não estamos preparados através dos nossos estudos, nós nos abalamos, nos permitimos abalar, não é o caso nosso aqui, mas se permite, mas por que ele não voltou? Ele não voltou porque ele ainda está tendo paciência, ele ainda está tendo misericórdia, ele está permitindo que as pessoas ainda tenham uma nova oportunidade. Meus amados, muitas pessoas zombam destas promessas que ele fez, especialmente no que se refere a este arrebatamento que eu acabei de falar com vocês, dizendo que aonde está a promessa da sua vinda, como diz lá em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 3 e 4, mas nós precisamos entender que elas hão de se cumprir. Entenda que as promessas quanto ao futuro glorioso da igreja e de Israel se cumprirão cabalmente, meus amados. Se cumprirão cabalmente. A partir de onde? A partir do arrebatamento. O que nós temos hoje são algumas amostras da infalibilidade do Senhor, porque o cenário escatológico ainda está sendo preparado para o seu cumprimento futuro. É simples. Nós precisamos também entender que muitas profecias têm uma dupla referência e elas já se cumprem em parte, como nós podemos ver lá a profecia de Daniel 9, de 24 a 27, onde Antíoco IV, meus amados, ou seja, Epifânio, né, ele já profanou ali o templo, o que não deixa de ser um cumprimento demonstrativo referente ao abominável da desolação que ocorrerá na grande tribulação, conforme diz Mateus 24:15. Nós precisamos aprender a entender essas coisas. Isso é um pouco de apologética, meus amados. É a defesa da fé. Ezequiel, capítulo 37, 40 e 48 também, não ocorreu ainda porque não foi restaurado espiritualmente e jamais ocupou a terra prometida. Ou seja, Ezequiel 37, 40 e 48 diz que Israel ocuparia a terra prometida e seria restaurada. Isso, meus amados, só se cumprirá no milênio, com a restauração espiritual do povo. Algumas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre isso, mas isso é um estudo muito aprofundado. Nós poderemos passar esses estudos para os irmãos, conforme vocês pedirem.
conforme vocês acharem necessários. Nós já vimos isso. Meus amados, as terras de Israel, na sua totalidade, deveriam ir ali do Egito até o atual Iraque. É uma área muito extensa. Hoje eles ocupam um pequeno espaço desta terra, mas eles ocuparão na sua totalidade, sem dúvida nenhuma. Não temos dúvida disso. Mas são coisas que eles usam para nos tirar do sério, para nos testar. Eles colocam isso como dúvidas e mexem com a cabeça de muitas pessoas que querem viver esta relação com Deus, né? As pessoas fracas ainda. Por isso que nós estudamos aqui, por isso que nós nos aprofundamos. Mas vamos lá. Vamos ao nosso segundo assunto. Deus não mente e nem se arrepende. Olha só. Interessante, né? Isso aqui fala de um problema teológico, vamos dizer assim. Não é um problema teológico, é um entendimento teológico divergente em certos aspectos, né? Deus não mente, ele nem se arrepende. Isso está lá em Números 23, que ele não mente, ele nem se arrepende. Agora, se nós olharmos lá em Gênesis 6, de 6 a 7, e em Jonas também, no capítulo 3, nós vemos na leitura que nós vemos ali Deus se arrependendo, não é verdade? Depois vocês leiam lá, Gênesis 6, versículos 6 e 7, e Jonas capítulo 3, nós vemos que Deus ele se arrependeu ali, pelo menos o termo usado ali é se arrependendo. Mas o que nós precisamos entender, meus amados, que isto é um termo morfológico, ou seja, é um termo antropomórfico. Precisamos prestar muita atenção nessas coisas, ou seja, entenda que este termo é para nos levar a entender o sentido dito por Deus. O sentido dito por Deus é dessa maneira. Isso isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele assume ali características humanas. Características humanas, ele fala humanamente para que nós entendamos. Isso não quer dizer que ele de fato esteja sentindo a mesma coisa que nós. É evidente que Deus não pode se arrepender, porque Deus, meus amados, ele não peca. E o arrependimento vem diante de pecado, vem diante de erros. Mas ele pode sim mudar de posicionamento. Por quê, meus amados? Porque ele nos criou com vontade própria. Nós não somos robôs, não somos autômatos. Como eu falei para os irmãos, nós temos vontade própria, então nós podemos mudar sim. Nós podemos mudar sim de comportamento, de sentimento, e assim ele pode sim mudar também as coisas diante desse posicionamento que nós tomamos. As pessoas podem falar, mas será? Como é que é? Muito bem, veja o exemplo da nossa mudança de vida, já vista a nossa vida, nós saímos de inimigos de Deus, e assim nós nos batizamos, nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver em Cristo, então nós passamos por um arrependimento, e assim nós somos restaurados pela aceitação e pelo reconhecimento do sacrifício de Cristo. Então nós estamos ali cometendo pecado, estamos mortos em pecado, nós passamos a enxergar a Cristo, nós aceitamos e em obediência nós passamos a reconhecer o sacrifício que foi feito por cada um de nós. Meus amados, Deus ele é amor. Ele é amor, e o que há é uma mudança no resultado final devido à reconciliação e arrependimento da sua criação. Isto é aceito por ele. Então, quando ele se refere ali a arrependimento, ele está mudando a sua atitude. Não por ter se arrependido, mas simplesmente o termo é arrependido. Mas não por isso, mas pelo fato de que nós apresentamos algo diferente. Então as coisas mudam de acordo com o seu amor, de acordo com a sua graça, de acordo com aquilo que ele de fato nos propõe. Desde Gênesis, meus amados, até Apocalipse. Entenda, meus amados, eu vou tentar deixar isso mais claro para vocês. Entenda que Deus ele sabe de todas as coisas por antecipação, ele é onisciente. E assim nada pode pegar ele de surpresa, então ele sabia sim. Ele dá liberdade e tempo para que a criação se volte para a verdade, tanto que o arrebatamento vai vir de acordo com a vontade do Pai, nós não podemos apressar nem adiantar, é Ele, tá? É dessa maneira. Então,
ele dá essa liberdade e esse tempo para que nós, ou seja, para que a sua criação se volte para a verdade, através do quê? Através das consequências dos nossos próprios atos. Entretanto, ele tem emoções sim, ele reage sim de acordo com a atuação voluntária e sincera de todos os homens. Deus, meus amados, ele não é impassível. Ele alegra-se com aqueles que o adoram e se indigna com os impenitentes. Isso é muito claro no contexto bíblico. Ou seja, ele não pode se arrepender de pecados, porque ele é absolutamente santo, nem de erros, ele é absolutamente santo. Isaías 6, de 1 a 8, 1 Pedro 1, de 13 a 16. E ele também não pode se arrepender das promessas ligadas à aliança com o seu povo. Números 23, 19 e 20 diz assim, não sei se eu vou conseguir trazer exatamente, mas diz assim: Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que ele se arrependa. Então ele não se arrepende. Tá? Diria ele algo e não faria, ou falaria e não cumpriria? Eis que ele recebeu a ordem de abençoar, e ele recebeu a ordem de abençoar e abençoou. E isso não pode ser revertido, meus amados. Não tem como ser revertido. Sabe, eu entendo também. Por algum tempo, para mim, foi também uma espécie de uma contradição ali, como nós já vimos. Deus não criou autômatos e robôs. Eu falei para os irmãos, em várias aulas eu tenho dito isso. Ele nos dotou de livre vontade, ou livre arbítrio, como queiram chamar, e ele reage de acordo com as nossas ações. Então não há contradições na Bíblia em hipótese alguma. Entendam isso. Jonas 3,10, nós vemos que Deus viu como os ninivitas se converteram dos seus maus caminhos, ou seja, eles se arrependeram. E assim, ele mudou o seu anúncio sobre o que faria. Portanto, amados, antropomorficamente falando, a palavra difícil, né? Antropomorficamente falando, ele se arrepende ao reagir às ações humanas, sem ser um arrependimento de fato, visto que ele é infalível e visto que ele é onisciente, ele já sabia de todas essas coisas. Ou seja, ele já sabia o que aconteceria, ele já conhecia previamente todo o histórico daquela situação, daquele lugar, e de todas as outras situações que nós possamos vir a viver. Não tenha dúvida disso. Amados, as dúvidas e o desconhecimento são todos nossos e não dele. Nós precisamos entender isso. Portanto, não existe contradição entre o entendido arrependimento de Deus em Gênesis 6, de 1 a 4 e 14, e a ação da impossibilidade dele se arrepender, lá em Números 23, 19 e 20. Não existe. É dessa maneira, nós precisamos entender isso. A mudança de Deus, ele reage, meus amados, às nossas ações. Simples. É simples assim. É simples assim. Mas vamos lá, vamos ao nosso terceiro assunto, que vai falar sobre as infalíveis promessas de Deus. Meus amados, Deus, ele é presciente. Ou seja, ele é onisciente, ele é ciente de todas as coisas previamente. Ou seja, ele sabe o fim antes do começo. É como se tudo estivesse diante dele como um eterno presente. Vamos dizer assim, diferente de nós. Nós temos passado, presente e futuro. Por consequência, meus amados, então, ele sabia que o primeiro casal, Adão e Eva, fracassaria. Ele sabia, ele tinha conhecimento disso. Mas esse texto de Gênesis levou alguns calvinistas a defenderem a ideia absurda de que o próprio Senhor decretou a queda do homem. Um absurdo. Isso não é fato, porque ali eles tiveram o direito de escolha, que é um direito que ele dá a cada um de nós. Da mesma forma como Deus nos escolheu salvar em Cristo antes da fundação do mundo. Vocês não esqueceram de Efésios 4, 11 e 12, João 1, de 1 a 5, não esqueceram.
desde a fundação do mundo já havia a previsão do sacrifício do unigênito do Senhor para nos resgatar, meus amados. E com isso, meus amados, Deus é ciente da fraqueza humana, ele preparou ali o sacrifício do seu filho, preparou a redenção através dele, daqueles que viriam a crer nele, porque nós temos essa livre escolha, esse livre arbítrio. Como nós falamos sempre, meus amados, a todos vocês, Deus ele não obriga ninguém a nada, ele simplesmente nos expõe a verdade. Aceita e decide por isto quem de livre e espontânea vontade crê e se decide pela regeneração. E assim passa a fazer jus ao plano da salvação eterna divina. Ele, meus amados, repito, ele não determinou a queda, mas presciente ele elegeu o povo que seria formado por indivíduos que voluntariamente o buscassem. Atos 2,47, Romanos 8, 28, 30, fala claramente sobre isso. Então, estabelecendo assim que esses que crescem nele, esses que o buscassem, seriam a noiva do Cordeiro, conforme nós vemos lá em Apocalipse 19, de 6 a 9, e Efésios 6, de 25 a 27, e assim, a nossa salvação, meus amados, ela tem 3 tempos, ou seja, 3 aspectos, como nós já falamos. Vocês lembram das nossas aulas passadas? Ou seja, nós temos ela no passado, ou seja, posicional. Você se posiciona, você decide, você escolhe, você toma a decisão. Aí nós temos ela no presente na nossa vida. Tá? No presente na nossa vida. No passado você fez a escolha e tudo que passou vai se fazer novo. Se fez novo e agora no presente essa salvação ela é progressiva, ou seja, você busca a santificação continuamente, meus amados. É dessa maneira. E aí chegamos ali no futuro, que é no arrebatamento, quando nós fomos chamados pelo Senhor para os céus, que ela passa a ser perfectiva. Deus nos torna perfeitos. É desta maneira. Portanto, meus irmãos, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós experimentaremos a vida eterna propriamente dita. Ou seja, é aquele estado eterno que está lá em Apocalipse 21, do versículo 1 até 22, no versículo 5. Leiam esses textos, é muito bom. Nós precisamos aprender e entender que essa esperança da vinda de Cristo e a esperança no cumprimento das suas promessas, que são ainda para o futuro, deve ser forjada dentro de nós. 1 Pedro 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua abundante misericórdia. Ele nos gerou novamente. Olha, ele nos gerou novamente, nós nascemos novas criaturas, tá? Para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, esperança para um cristão sincero não é apenas um desejo ilusório ou uma expectativa, mas sim a absoluta convicção, meus irmãos, a absoluta convicção da ação de Deus na nossa vida pessoal e na história também, na história do mundo. Nós podemos falar com Deus quantas vezes nós quisermos, vocês se esqueceram disso? E a qualquer momento, em qualquer situação ou circunstâncias, e nós seremos ouvidos por Ele. Entenda, meus amados, que no nosso caso, no caso do cristão, a esperança nunca morre. Ao contrário do que diz o mundo, né? Que a esperança é a última que morre. Não, a nossa esperança, ela nunca morre, porque o nosso Cristo vive, meus amados. No nosso caso, meus amados, essa esperança, ela é gerada pela presença viva e eficaz de Cristo na nossa vida. Colossenses 1, 27. Por isso nós vivemos no presente, contentes, esperando dias melhores na terra. Filipenses 4, 11 a 13 nos diz assim: entretanto, a nossa esperança, ela está
presença infalível do Senhor junto ao futuro. Junto ao futuro. Então, é o que eu digo para vocês, nós não podemos querer viver agora o que está programado para o futuro. Não tem como você colocar, vamos dizer de uma maneira bem comum, aí a carroça diante dos bois, vamos falar dessa maneira, bem, para a gente poder sorrir, dar uma risadinha um pouco também, já aqui no final desta aula, né? Então nós não podemos fazer isso. Isso é o futuro que ele nos prometeu. Porque ele, meus amados, sem dúvida nenhuma, ele virá buscar a sua noiva, ou seja, a igreja. Filipenses 3, 20 e 21, João 14, de 1 a 3, deixa isso muito claro. 1 Coríntios 13, 12 também. Ora, venha, Senhor Jesus, né? É assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos orar, clamar para que ele venha. João 14, de 1 a 3, nós falamos bastante, né? Não passei para os irmãos o contexto, mais ou menos, desse texto. É assim que nós não devemos turbar o nosso coração, nós devemos crer em Deus e crer também em Cristo, porque na casa do Pai, né, tem muitas mansões, muitas moradas, e se não fosse assim, ele não teria dito aquilo para nós. Então ele vai para preparar-nos lugar. E quando ele for e preparar este lugar, ele vai voltar novamente e nos receberá para ele mesmo. Porque aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos também, meus amados. Então esta, meus irmãos, é a promessa do arrebatamento. Ele virá para nos levar. E naquele dia nós o veremos como ele é de fato. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Que esta seja a nossa contínua oração. Portanto, meus irmãos, as promessas de Deus se cumprem de fato. E as que ainda não vimos o cumprimento, é devido à promessa ser para o tempo futuro. Não se abalem com especulações e com indiretas ou com pessoas tentando trazer dúvidas na sua mente. Tá? Quem não as vive hoje e não viverá no futuro é única e exclusivamente por decisão pessoal. São as pessoas que não aceitaram a Cristo ou permitiram que essas dúvidas diluíssem o seu relacionamento com Deus. Então, são pessoas que tomaram a decisão errada. Nós precisamos tomar essa decisão, uma decisão certa. Tá? Nós precisamos tomar a decisão de viver o Cristo ressuscitado. Nós precisamos aprender a buscá-lo com voluntariedade, com sinceridade e amor verdadeiro. Ele, meus amados, como vimos, ele pode mudar a minha vida e ele pode mudar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu acho que tenha ficado claro para os irmãos. O próximo trimestre será maravilhoso. Não se permitam abalar com dúvidas que queiram colocar na cabeça de vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ano novo maravilhoso sempre na presença de Deus.